Paz e graça de Cristo, está começando o nosso devocional. Pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, de 1 a 7, que vem dizendo assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. E hoje a palavra quer continuar nos chamando a atenção, aleluia, sobre a questão da nossa vida, como estamos na presença de Deus, aleluia, e demonstrar esse amor de Deus para com as nossas vidas. Quando Ele se preocupa, Ele zela, Ele ama, aleluia, Ele quer endireitar as nossas veredas, Ele quer converter os nossos corações rebeldes em corações obedientes, aleluia. E nós vamos ver aqui se verdadeiramente nós somos, aleluias, pessoas obedientes, filhos obedientes. A pergunta aos nossos corações é: eu, aleluias, deixo Deus fazer a vontade dele na minha vida? Será que eu deixo realmente Deus me moldar, trabalhar na minha vida? Ele tem controle sobre a minha vida? A minha vida realmente está nas mãos do Senhor? Porque às vezes nós fazemos esse tipo de até argumento mesmo. Está acontecendo isso, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Será que eu falo isso de boca para fora? Ou verdadeiramente eu estou deixando Deus trabalhar? Será que eu estou me precipitando? Eu estou fazendo a minha vontade, aí quando eu vi que as coisas não deram muito certo, a gente vai dizer assim: foi Deus que quis assim. Né? A gente sempre, às vezes, faz as coisas do nosso jeito, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha certo, e depois vai pedir permissão a Deus, né? Ou então, até mesmo acha que aquela atitude foi direcionada por Deus e Deus não está nesse negócio, e depois a gente delega os nossos fracassos a Deus. Tá na mão de Deus. Deus quis assim, né? Não deu certo, foi que Deus que quis assim. Será que realmente é dessa forma? E a gente vai ver aqui o povo de Israel, né? Jeremias, um profeta tremendo, maravilhoso, profeta de Deus, que ouvia a palavra de Deus. E todo profeta que se levanta, ele levanta para quê, irmãos? Para conserto do povo, tá? Os profetas, ao longo dos milênios, foram levantados para conserto do povo. E o último profeta nascido de mulher, como diz o próprio Jesus, foi João Batista. E o que ele falava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jeremias não era diferente. Jeremias estava aqui alertando o povo que estava indo segundo os seus preceitos, as suas vontades, os seus desejos, as suas, volúpias carnais. Então eles estavam seguindo outros deuses, eles estavam se corrompendo,
corrompendo e, na verdade, trazendo até ídolos para dentro do templo do Senhor. Será que nós, hoje, isso é diferente? Será que nós temos trazido ídolos para dentro da casa do Senhor, né? Nós temos que pensar sobre isso, porque, na verdade, a gente sempre delega ídolo como aquelas são estátuas, né? Na minha igreja não tem estátuas, nós não adoramos, mas a palavra de Deus, ela não vai dizer que são as estátuas que tiram, né, na verdade, a reverência a Deus. O que tira a reverência a Deus são tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Tá? E muitas das vezes aquilo que nós falamos que é em nome de Deus. E hoje nós vemos isso muito dentro da casa do Senhor, tá? Nós vemos muitas pessoas idolatrando pastores, né? Figuras de liderança. Nós idolatramos muitos quem? Músicos, ou tal chamados levitas, né? Mas nós sabemos que levita era aquele que cuidava da casa de Deus, era aquele que, né, fazia os trabalhos na casa de Deus, estava ali preocupado, aleluia, e tinha esse serviço de estar limpando, cuidando, zelando pela casa de Deus, né? E nas horas que sobrava, eles também louvavam a Deus. Então, a vida de um levita era toda comprometida ao trabalho do Senhor, né? Não era tocar, tá? Não era só tocar, não era só cantar. E hoje nós temos aí, né, muitas vidas sendo idolatradas, tá? Idolatradas porque você paga para ouvir cantar, você paga, né, para estar ali prestigiando aquele cantor, aquele homem ou mulher que se coloca como levita, né? E aí você tira um monte de selfie, né? Você bota no seu Instagram, no seu Facebook, né? E essas pessoas cobram uns cachê, tá, irmãos? É cachê altíssimo para estar pregando ou louvando a Deus. Será que isso não é idolatria? Você já pensou sobre isso, né? Porque a palavra de Deus vai nos orientar: de graça recebeste, de graça você dá, né? E que, né, o obreiro, ele é digno do seu salário, né? O digno do salário. Quantas pessoas são assalariadas e trabalham todos os dias, sai muitas das vezes 4 horas da manhã e só chega em casa muito tarde, né? Trabalhando dia e noite para o sustento da sua família, né? E são pessoas assalariadas e vive e convive com isso e com muito gosto, dando glória a Deus pelo seu serviço, né? E muitos estão vendendo a palavra de Deus a preços exorbitantes. Será que isso realmente é de Deus? É para nós pensarmos, não é verdade? Então, o que estava acontecendo aqui na época de Jeremias? Isso, colocando ídolos, né, que estavam acima de Deus, né, acima do louvor e da glória de Deus, e eles estavam idolatrando, estavam se corrompendo, né, trazendo, na verdade, costumes de outros povos e inundando o povo de Deus, tirando, descaracterizando o povo de Deus, tá? E Deus se entristeceu e muito se irou em relação a isso. Por quê? Porque Deus separou, escolheu, salvou, levou para uma terra, irmãos, aleluia, um lugar para que esse povo fosse separado para viver, mas não é separado do mundo, não, é para ser referência aos outros povos, e todo povo pudesse ver a glória de Deus e chegar até lá e o quê? Se converter.
né? E ser o quê? Judeus também. Na verdade, essa era a intenção, porque a bênção de Abraão é para quê? Para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Aleluia! Então esse era o intuito, o objetivo de Deus a separar um povo, aleluia, mas o que nós vemos aqui, esse povo se corrompeu, e aí no tempo de Jeremias se levanta para dizer, olha, vocês estão muito errados, vocês estão se corrompendo, vocês estão se sujando, a santificação está longe de vocês, vocês perderam, né, essa unidade com Deus, a identidade com Deus, essa intimidade com Deus, a reverência com Deus. Cadê? Vocês estão adorando mais os homens do que a Deus, vocês estão colocando costumes de outros povos dentro da casa do Senhor. Deus não está se agradando disso, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se corrompe. E aí, irmãos, o Senhor vai e fala, olha, eu vou levar esse povo cativo. Eu vou lançar na vida deles, né? Vou permitir esse castigo. Eles vão experimentar e vão saber o que os outros deuses fazem, o que você se corromper, qual vai ser a consequência disso. Você vai provar, né, do cuidado dos outros deuses. E aí eles provaram, irmão. 70 anos de cativeiro na Babilônia, 70 anos, tá? Sendo que escravos. E o Senhor não chama ninguém para a escravidão, ele chama para a liberdade. Aleluia! Mas aqui, enquanto isso, Jeremias, ele estava anunciando, porque Deus, ele primeiro avisa, ele mostra, ele fala assim, olha, vai acontecer, se você não se converter, se você não mudar a sua atitude, eu, por amor à sua vida, vou lançar o cativeiro. E aqui a palavra de Deus fala que Jeremias, ele ficava o tempo todo, né? E sofreu até as consequências disso, porque aquele que não quer ouvir, aquele que tem comichão nos ouvidos, ele o quê? Ele humilha o profeta, ele persegue o profeta, ele quer matar o profeta que está falando a verdade, né? E aqui Jeremias, ele está nesse processo, e a palavra de Deus vai falar que Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele vai mostrar o que vai acontecer com este povo, com o povo de Israel. Ora, Jeremias, vou te dar uma visão, uma revelação prática. Desce a casa do oleiro, Jeremias, que eu vou você fazer ouvir a minha voz. Eu achei isso muito interessante. É Jeremias vendo e Deus revelando, ouvindo. Ele passou a ouvir o que Deus tinha para falar para ele, e ele vai dizer assim, olha, você desce à casa do oleiro e ele estará fazendo uma obra sobre as rodas. Então, é um trabalho, irmãos. Você já viu como o oleiro, ele trabalha na mão, né, do barro, pega o barro sem forma nenhuma e ali ele primeiro trabalha, tá, irmãos? Primeiro tem que passar pela peneira para tirar todas as impurezas antes de entrar na roda, tá? Para ser moldado, ele é escolhido, porque nem toda argila é própria para fazer um vaso, e ali ele passa por um processo de tirar todas as impurezas para ficar aquela argila lisinha, aonde, aleluia, a mão do oleiro vai moldar aquele vaso maravilhoso. E a palavra de Deus vai dizer aqui, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou,
né? E por que ele se quebrou, irmãos? Porque enquanto está na roda, ele está maleável. Aleluia! Ele está maleável. Ele ainda não está endurecido, não, tá? Ele ali, o oleiro, ele vai colocando um pouco de água enquanto ele está moldando. Para quê? Para que realmente venha sair do jeito que o oleiro planejou a fazer aquele vaso. E aqui diz a palavra que este vaso ainda mole se quebrou. Então, ele, na verdade, ele perdeu a sua forma, porque ele queria ser do jeito que ele achava que deve ser. Enquanto, aleluia, tá na roda, e que, na verdade, o olheiro, ele não pegou firme, aleluia. Por quê? Porque, na verdade, aqui, este barro, ele estava querendo fazer aquilo que ele achava que deveria fazer. Que coisa interessante, ele estava ainda sendo rebelde, tá? Rebelde. Eu vi uma pessoa ensinando, um olheiro ensinando um homem a fazer um vaso. E ele falava assim, olha, bota a mão. E aí o vaso com mais, o barro com mais força, ele batia na mão daquele homem que queria fazer o vaso. Aí o olheiro foi e falou assim, olha, você tem que pegar firme, pegue firme, olha aqui, ó, tem que ser assim. E aí ele foi ajudando aquele homem e falando assim, olha, você tem que pegar certo, da maneira certa, porque senão o vaso te vence e faz do jeito que ele acha que deve sair. Irmãos, aquilo é tremendo, é maravilhoso. Quantas vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer? Assim estava o povo de Israel, né? Aleluia! Então, quando Deus pegou firme, né? Vencendo a natureza do barro, aleluia! Olha, virou um vaso maravilhoso. E aí, quando nós temos essa experiência, irmão, por isso que a gente tem que ver essas experiências para saber o que Deus quer falar conosco. A natureza humana, ela é rebelde por si mesma, é pecaminosa, e às vezes o Senhor tem que pegar firme para fazer a vontade dele prevalecer na nossa vida. Aleluia! E é isso que aconteceu. Deus, aleluia, ele pegou firme, e quando ele pegou firme, irmãos, aleluia, foi na hora que esse povo teve que passar pelo cativeiro, mas o Senhor estava falando assim para ele, olha, eu não poderei eu fazer a voz como fez esse olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então ele estava falando assim, olha, por um tempo vocês vão ser rebeldes, por um tempo vocês estão se rebelando, mas quando vocês forem vencidos as suas forças, eu vou tomar conta da tua vida, e quando eu tomar conta da tua vida, eu vou te tirar do cativeiro, vou te levar novamente para a tua cidade, e vocês serão novamente, aleluia, vão ser pessoas aonde outros povos virão para me glorificar, porque a sua vida tem que refletir a minha obra, a tua vida tem que refletir a minha glória, a tua vida tem que ser moldada pelas minhas mãos. Aleluia! E quando é moldado pelas mãos do Senhor, tem, irmãos, aleluia, serviço certo. Você vai ter uma utilidade na mão de Deus e vai ser proveitoso, não só para o nosso Criador, mas para todos aqueles que te veem, porque vão ver em ti a glória de Deus. Amém? Então que nós venhamos aprender com essa palavra maravilhosa. Você tem resistido à mão do oleiro? Se renda à mão do oleiro, porque ele sabe o que deve fazer o melhor pela sua vida. Amém?
Pense nisso. Pense em Deus e um dia maravilhoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.